bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Vocês vão conhecer mais sobre aquela famosa obra que a gente tanto fala, né? A Mona Lisa. Vocês sabiam que a Mona Lisa, de fato, ela só ficou famosa depois que ela foi roubada? Vocês sabiam disso? Muitas pessoas perguntam, né? E tem esse questionamento: professora, por que a Mona Lisa é tão famosa? Por que ela é tão assim comentada, conhecida mundialmente, a nível mundial? Então nós vamos conhecer agora, né, uma reportagem aqui que explica o porquê dela ter ficado tão famosa desse jeito. E aí vocês vão entender e vão até dar razão pelo motivo. O fato, gente, é que Mona Lisa ela foi roubada. Mona Lisa, como todo mundo sabe, hoje ela se encontra no Museu do Louvre. E no Museu do Louvre, ela ficava lá até por volta do século XX, desde o século XVIII até por volta do comecinho do século XX, 1911, ela era exposta em uma sala qualquer, junto com outras obras. Ela não tinha o destaque Mona Lisa, não. Ela era mais uma obra de Leonardo da Vinci. Tudo bem que Leonardo da Vinci não tem tantas obras assim, realmente. Leonardo da Vinci, em toda a sua carreira, ele fez somente 16 obras assinadas, né, por ele próprio. Somente 16 obras. Então, Mona Lisa era apenas mais uma obra de Leonardo da Vinci que estava lá, exposta no Louvre. Acontece que, em 1911, ela foi roubada. Então, vai ser toda essa história que eu vou contar para vocês. E a partir daí, ela passou a ser muito procurada em todos os jornais do mundo, oferecendo recompensas, e a foto dela passou a ser exposta nas capas desses jornais durante 2 anos. Então foi isso, gente, foi a partir daí que Mona Lisa realmente ficou mundialmente famosa. Então eu vou colocar para vocês aqui um pouquinho dessa reportagem. Eu vou dando pausa aqui a todo momento para vocês poderem entender ou explicar melhor. Olha só, esse vídeo aqui, ele se passa no Louvre. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa sala aqui é onde Mona Lisa se encontra hoje. Hoje, Mona Lisa tem uma sala exclusivamente para ela e é a obra mais visitada do Louvre. Acredita-se que cerca de 20.000 pessoas visitam Mona Lisa diariamente. São muitas pessoas, então o Louvre ele não tem interesse nenhum em vender Mona Lisa, em leiloar Mona Lisa, uma vez que ela é a obra mais visitada do museu. Então aqui, Mona Lisa está aqui, ó, nessa sala. Hoje ela tem uma proteção gigantesca, ela está aqui nesse local. A gente nota que a quantidade de pessoas visitando, então é muito até difícil a gente se aproximar, chegar perto de Mona Lisa. O máximo que a gente consegue chegar perto de Mona Lisa é a 4 metros de distância dela, para vocês terem uma ideia, porque existe uma barreira física, uma cerca onde a gente não aproxima mais. Existem ali nessa barreira vários guardas ali impedindo que as pessoas rompam essa barreira para se aproximar de Mona Lisa. Não pode. E ela tem, além da camada de vidro protegendo Mona Lisa, que hoje é um vidro blindado, ela tem uma outra camada de vidro pegando parte da parede onde ela está exposta, também um vidro blindado. Então tem os seguranças, tem câmeras e tudo mais aqui protegendo Mona Lisa, porque sem sombra de dúvida, além dela ser a obra mais visitada do Louvre, ela é sim a obra mais valiosa do mundo. Por que eu digo isso para vocês? Porque há 2 anos atrás, a gente acompanha os leilões de arte para a gente poder acompanhar em relação a valores, a preços, a fama das obras de arte, as notícias das artes. Então, há 2 anos atrás, uma obra de arte bateu um recorde nos leilões do mundo, a nível mundial. Essa obra ela foi vendida a 380 milhões de dólares. Que obra foi essa? Salvatore Del Monte. A quem
ela pertence ao artista Leonardo da Vinci, ou seja, é do mesmo artista que fez Mona Lisa. Acontece que, quando a gente fala Salvatore Del Mundi, será que vocês conseguem imaginar visualmente, mentalmente, na cabeça de vocês, como é a imagem dessa obra? Que cor ela é? Que características ela tem? Não! Dificilmente vocês vão conseguir imaginar. Agora, se nós falamos Mona Lisa, automaticamente já vem a imagem da moça com sorriso, angelical, aquele olhar de paisagem aparecendo ali naquele quadro. Então ela é sim, sem sombra de dúvida, se um dia o Louvre tiver interesse em leiloar a Mona Lisa, ela sem sombra de dúvida ela vai bater o recorde. Mas como eu disse, não é interesse do Louvre comercializar, leiloar a Mona Lisa pelo fato dela ser a obra mais visitada do museu. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui da história, vou colocar para vocês e vou explicando, tá bom? Que está aqui atrás já foi roubada do Louvre e que até Pablo Picasso foi interrogado como suspeito? Sim, quando Mona Lisa foi roubada, Pablo Picasso, que é um grande artista muito renomado também, só que do cubismo, né? Pablo Picasso ele fez a sua carreira no início do século XX e já a Mona Lisa ela pertence ao Renascimento do século XV, tá bom? Então Pablo Picasso ele foi questionado pelo roubo da Mona Lisa pelo seguinte: durante o seu período em que ele era artista, ele comprou algumas obras de arte e uma dessas obras de arte que ele comprou de outros artistas, que ele era um colecionador também, essa obra ela era falsificada, ou seja, ela foi uma obra roubada. Então, por esse motivo, Pablo Picasso ficou com essa dúvida, né, esse questionamento. Será que ele compra obras falsificadas ou ele foi enganado? Né? Ficou essa dúvida. Então, quando Mona Lisa sumiu, Pablo Picasso chegou a ser questionado, mas lógico que não foi ele. Se ficou curioso, continue comigo. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho. A Mona Lisa é uma das obras mais famosas do mundo e a obra mais visitada do Louvre. Acredita-se que mais de 20 mil pessoas passam por ela a cada dia. Mas você sabia que ela não era? Pessoal, o Louvre, ele tem um acervo, né? Todo acervo é aquela coleção de obras que pertence ao museu. O Louvre ele tem mais de 8.000 obras de arte de sua própria coleção, entre elas Mona Lisa. O Louvre é um museu imenso, gigantesco. Para você conhecer, visitar todas as salas do Louvre, cerca de 3 dias é o suficiente para você conhecer. Ou seja, em um dia você não consegue visitar e visualizar todas as obras, e não são muitas obras. E aí o que fala aqui nesse documentário é exatamente isso, que dentre essas 8.000 obras, Mona Lisa é a mais visitada. Todos que entram no Louvre não ficam sem passar por Mona Lisa, porque não são todas as pessoas que têm a possibilidade de ficar 3 dias em Paris visitando o Louvre, mas se ela fica um dia só, uma obra que ela não deixa de ver qual é, Mona Lisa. Então aproximadamente 20.000 pessoas passam pela sala de Mona Lisa diariamente. Vamos lá. Tão conhecida assim até o século XX? Sim, a Mona Lisa ganhou fama depois que ela foi roubada do Louvre em 1911. O roubo virou manchete nos principais jornais ao redor do mundo. Aqui a gente pode ver, quando Mona Lisa foi roubada, ela passou a ser capa de jornais pelo mundo todo. E ela ficou sumida por aproximadamente 2 anos. Então isso fez com que jornais percorressem casas, residências, comércios, locais em todo canto do mundo procurando por Mona Lisa. Então a imagem dela se tornou extremamente popular porque circulou em algo popular que era o jornal de papel circulando pelas ruas. E a sua imagem foi incessantemente divulgada durante os 2 anos de investigação e procura. Várias pessoas foram detidas e interrogadas, inclusive Pablo Picasso, pois ele já era suspeito de ter comprado outras obras roubadas do Louvre. Mas apenas 3 anos depois que o verdadeiro... Esse
foi o verdadeiro ladrão, vamos dizer, que roubou Mona Lisa. Então eu vou explicar para vocês aqui como que se deu esse roubo. Vincenzo Perugia é o nome dessa pessoa. Esse homem italiano, ele trabalhava no Louvre. Ele tinha a função de fazer a camada protetora de vidro em quadros que pertenciam ao acervo do Louvre. Então ele tinha a condição, a possibilidade, a liberdade de retirar um quadro da parede, levar para o departamento especial do Louvre, que colocaria lá essa camada de vidro protetora das obras. Então ele trabalhava nessa função. Só que, vamos relembrar, Leonardo da Vinci, que fez Mona Lisa, foi um artista italiano. Vincenzo Perugia, também uma pessoa italiana. Na cabeça dele, pessoal, o quadro Mona Lisa deveria pertencer à Itália e não à França, porque o Museu do Louvre, ele pertence a Paris, à França. Então ele achava que a obra de Leonardo da Vinci, um artista italiano, deveria pertencer a quem? À Itália. Então foi isso que ele fez. Na mente dele, ele poderia fazer um favor para a Itália, retirar o quadro Mona Lisa e levar ao Museu da Itália. Só que a história não foi bem assim, mas o fato é que esse é Vincenzo Perugia, que foi a pessoa que tornou Mona Lisa a obra mais famosa do mundo. Verdadeiro responsável pelo crime, um italiano chamado Vincenzo Perugia, apareceu com a obra em Florença. Na época do roubo, Vincenzo trabalhava no museu. Ele fazia aquelas proteções de vidro para as obras de arte, inclusive para a Mona Lisa. Durante a noite, com a intenção de roubá-la, ele se escondeu no museu, retirou a obra. Aqui vou explicar para vocês, passo a passo, de uma ilustração que coloca pra gente visualizar como que se deu o roubo de Mona Lisa. Então, como eu falei, Vincenzo, ele trabalhava no museu, fazia serviços, né, de proteção para as telas. Então, em um momento à noite, ele retirou aqui Mona Lisa, né, ele retirou Mona Lisa da parede aqui onde ela estava e ele colocou Mona Lisa dentro de um casaco que ele estava usando, embrulhou e se retirou, saindo pela porta da frente do Louvre. E o Louvre levou 24 horas para sentir falta de Mona Lisa. A explicação que o Louvre deu é que imaginou que ela estaria em algum departamento de restauração ou algo parecido ali dentro do Louvre. Da parede. E no outro dia de manhã, como funcionário do museu, ele saiu tranquilamente com ela escondida dentro do casaco de uniforme. Demorou 24 horas para o Museu do Louvre se dar conta do roubo. Aqui aparece o local onde ficava a Mona Lisa. Então, como eu disse para vocês, ela ficava em uma sala junto com outras obras que pertenciam a artistas italianos também. Ela não tinha uma sala exclusiva para ela como ela tem hoje. Ela ficava aqui sem nenhuma proteção, absolutamente fácil de ser retirada. Então aqui ficou um buraco, né, um vão, onde Mona Lisa foi retirada. É uma coisa comum as obras serem retiradas para restauração e limpeza. Foi isso que o museu usou para justificar ter se dado conta tanto tempo depois. Mas isso é uma prova para a gente de que a Mona Lisa não era assim tão famosa na época, ou teriam notado bem antes. Vincenzo foi preso em Florença ao entrar em Assim que Vincenzo pegou a obra e se retirou do Louvre, ele foi para Florença. Florença é uma cidade italiana onde é o grande polo, até hoje, o grande berço ali dos artistas do Renascimento. Inclusive, Leonardo da Vinci produziu muitas de suas obras ali em Florença. Então, Vincenzo caminhou até Florença com a obra e se recorreu até um dos museus mais importantes de Florença com a intenção de entregar a obra para a Itália. Vamos lá. Com o proprietário de uma famosa galeria de arte. Ele disse que havia roubado a Mona Lisa, pois ele queria levá-la de volta à Itália, o país ao qual ela pertencia. Dizem que Vincenzo achou que fosse ser considerado um herói nacional e que ficou decepcionado
decepcionadíssimo quando descobriu que não. Bom, ele não... Foi isso que aconteceu. Na cabeça de Vincenzo, ele ia ser considerado um herói nacional. Ele estaria fazendo um grande favor em estar levando Mona Lisa de volta para seu país de origem, a sua Itália. Mas não é bem assim que funcionam as coisas, né, gente? O que ele fez foi um crime. Mas o que vai contar aqui agora em seguida, no documentário, é que o juiz ele foi até muito bacana, vamos dizer assim, com Vincenzo. Ele ficou preso por somente 7 meses, depois de ter cometido esse grande crime. E se ele imaginava que seria de interesse da própria Itália ter Mona Lisa, lógico que teria, mas como as coisas não funcionam desse jeito, a obra voltou para o seu país de origem e para o museu em que ela se encontra até os dias de hoje, na França. Vamos lá! Concluindo aqui. Não foi considerado um herói nacional, mas o juiz não foi muito duro com ele e Vincenzo passou apenas 7 meses na prisão. Vincenzo não tinha ideia que o seu roubo traria tanta fama à Mona Lisa, a ponto de dar a ela o status de ícone mundial. Bom, se a Itália... Exatamente. Então, a partir desse momento, Mona Lisa ficou 2 anos sendo procurada, 2 anos sendo capa de jornal. Então, é muito natural que ela, de fato, tenha sido a obra mais visualizada e procurada no mundo. Então, a fama dela veio a partir daí. E o Louvre jamais, nunca teve intenção de vender ou leiloar Mona Lisa pelos motivos pelos quais eu já expliquei aqui para vocês. Você achava, naquela época, que tinha alguma chance de trazer a Mona Lisa de volta à Itália? Vincenzo acabou com qualquer possibilidade disso acontecer, pois a Mona Lisa é hoje a obra mais importante do Louvre, pois 80% dos visitantes do museu vêm aqui especialmente para vê-la. Bom, se você gostou do... É isso, pessoal. Então, Mona Lisa é sim a obra mais famosa do mundo e caso um dia ela venha a ser leiloada, o que é muito improvável disso acontecer, com certeza ela vai bater o recorde do próprio Leonardo da Vinci, tá certo? Então é isso, ficamos aqui com essa curiosidade na aula de hoje sobre a grande obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.